Mardônio está perguntando, Erlane, eu sempre tive vontade de perguntar o que eu faço para melhorar quanto às questões da pele do idoso. Sempre aparece aquelas cascas na pele do rosto e muita caspa na cabeça. O que eu faço? Então, na verdade, a caspa, né, é uma situação que ela normalmente quem tende a ter vai ter sempre, tá? É um tratamento que a pessoa não vai parar de fazer. Então, quando chega agora, por exemplo, no inverno, tende a aumentar essa caspa. E aí tem que comprar, né, aqueles shampoos anti-caspas para poder usar. Quando usa o shampoo, as caspas vão embora, tá? Porque faz uma limpeza profunda. Esses shampoos, eles ressecam, né, o cabelo, mas são necessários. Principalmente, tem gente que faz assim, ó, e a caspa suja, né, a roupa da pessoa, né? E aí, essas cascas que dão, assim, no nariz dos idosos, também, muitas vezes, é da caspa da cabeça, que vai dando ali. E aí, quando usa o shampoo, ajuda ali também, ok? Já ouviram falar daquela micose que eles chamam de pano branco, que são umas manchas mais claras que dão nas costas das pessoas? Quando o dermatologista faz o tratamento para o pano branco, né? Ele passa o shampoo na cabeça, porque o fungo, ele tá lá no cabelo, né? No couro cabeludo, e aquilo desce e vai deixando aquelas manchas, entendeu? André, você falou Elaine, você falou sobre as articulações. Você pode falar sobre lesão no menisco? Eu estou muito ruim, não aguenta a fisioterapia e agora o médico vai decidir se vai operar. Então, isso é tema de live, né? É assunto que não acaba mais. Quando a gente falou das articulações, o que, que a gente falou? Que a articulação precisa de ter viscosidade, né, para fazer o movimento, que é o líquido sinovial, lembra disso? E aí, esse líquido sinovial, ele lubrifica, né, o nosso menisco lá, que é como se fosse um discozinho que amortece a queda. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. E aí, o que que acontece? Esse menisco, ele tem que ser bem lubrificado, ele tem que ser. Peraí que eu tô só abrindo aqui uma imagem para vocês visualizarem. Ele tem que ser bem vascularizado, né? E aí o que que acontece muitas vezes? A gente vai envelhecendo, não cuida muito do joelho, faz muita sobrecarga de peso, a gente engorda. Ó, repara, deixa eu colocar grandão. Aqui, ó, meu joelho, esse ossinho solto aqui na frente é a patela, tá? A patela aqui na frente. Aqui, ó, tá o meu menisco. Tem o medial, que é da parte de dentro, e o lateral, que é da parte de fora. E ele amortece, né, as nossas quedas. Só que aí o que que acontece? A gente vai envelhecendo, tudo vai ressecando mais, a gente não tem tanto cuidado com ele, pela forma de pisada, pelo sobrepeso, e às vezes esse menisco ele se rompe. E aí, ó, a sobrecarga aqui é a imagem, tá vendo? Ó, você vai sobrecarregando esse menisco e ele vai gastando, literalmente gastando. E quando ele gasta em excesso, ele faz uma lesão. Aqui tá os tipos de lesão, ó, pode ser vertical, radial, alça de balde e flap. E aí precisa de operar normalmente para tentar recuperar essa lesão. Só que o menisco não existe, né? Nada que faça com que essa articulação, esse menisco se recupere novamente. Então, perdeu, né? Ainda não existe uma medicação eficiente para recompor esse menisco. Faz a cirurgia, faz ali uma cauterização, né? Mas não consegue regenerar esse menisco. Só que às vezes é a única situação para alguns pacientes, entendeu? Mas assim, o que eu indico primeiro? Faz a fisioterapia, né? Porque a fisioterapia normalmente ela ajuda bastante, tá? A Socorro está perguntando qual a saturação normal. A gente fez uma live muito bacana que a gente explicou tudo isso. Socorro. A saturação normal ela vai estar acima de 95.
Então, ela vai estar 96, 97, 98, 99, vai estar mais ou menos esse valor, tá? Se a saturação tiver menor que 92, atenção, tem que levar esse paciente para o hospital, porque ele pode estar, por exemplo, com Covid, tá? Então, tem que estar atento a isso. Mas, vale ressaltar que a Sandra está perguntando, é verdade que a saturação normal 85 a 95? Não, acima de 95, ok? Só que, por exemplo, a minha paciente, ela pode ter algum problema no pulmão, ela já tem problema no pulmão. E aí a saturação normal dela é 90, 92. Isso é o normal da paciente, ela tá ali bem, do jeitinho dela. Por quê? Porque ela já tem algum comprometimento. Por isso que eu falo que você que é cuidador, você que é um profissional da área da saúde, você tem que estar fazendo as medições. Por quê? Quando você faz as medições, você tem um parâmetro. Você sabe direitinho quanto que é a saturação da sua paciente. E se acaso, no dia, você vê a saturação e a saturação tá muito baixa, tá muito diferente do que normalmente é, opa, né? Fica atenta para, de repente, levar o paciente ao médico, que alguma coisa pode estar errada. Tudo bem? A Marinês está perguntando sobre o batimento cardíaco. Então, o batimento cardíaco, a gente vai contar quantos batimentos vão acontecer em 1 minuto, tá? Assim como a frequência respiratória também. Em 1 minuto, você vai contar os ciclos respiratórios, que é uma inspiração mais uma expiração. E aí você vai conseguindo fazer todos os sinais vitais do paciente. No meu curso, eu explico isso bem detalhado, tem vídeo, né, que facilita muito, tá? A Geni tá falando que a paciente dela tá muito agitada, querendo sair. Então, isso é um cuidado que vocês têm que ter, porque muitos idosos, né, vão ficando mais alterados mesmo, né, com seus desequilíbrios por causa da doença do Alzheimer, né? E ele quer ir embora, né? Ele não reconhece aquele lugar ali como casa dele. Mas, Elaine, ele morou ali a vida inteira, né? Ele mora nessa casa há 50 anos. Mas, às vezes, a lembrança que ele tem é de quando ele era pequeno, que ele morava lá com seus pais, lá naquela casinha. Então, ele não reconhece aquela casa ali. E ele começa a falar da mãe, né? Começa a falar, porque minha mãe tá vindo, porque eu tenho que ir embora. Não, que tá ficando tarde já, eu tenho que ir embora para minha casa e tal. E o que eu indico para vocês? Tenta mudar o foco, tá? Não adianta você ficar falando, não, aqui é sua casa, dona fulana, aqui é sua casa. Não adianta, ele não entende que ali é a casa dele. Porque ele tem certeza que não é. Porque a memória dele é daquela casa lá de antigamente. Então, qual é a dica? Não fica retrucando o idoso, tá? Fala com o idoso. Só um pouquinho, vamos esperar, né, o táxi chegar, ou então não está na hora do ônibus ainda. Vamos tomar um café? Né? Tenta dar alguma coisa para ele comer, tenta mudar o foco. Ou então, dona fulana, vamos deitar aqui agora um pouquinho, esperando sua filha vir pegar a gente. Porque ela falou que daqui a pouco ela está aqui. Tenta ir fazendo com que ela faça outras coisas e ela não fique focada ali naquela situação que é ela querer ir embora. E se você fica falando com ela que ali é a casa dela, que ela não vai embora, é pior, ela fica angustiada, achando que você está querendo prender ela ali, né? Eu fui atender uma idosa ontem e ela estava querendo ir embora, né? E ela está numa fase bem difícil, porque o marido faleceu e ela não sabe que ele faleceu, né? Porque também não adianta contar, porque não vai guardar. E aí ela falando que ela tinha que ir embora, porque o marido ia chegar do trabalho, ela tinha que fazer janta ainda e tal. E ela estava muito, muito inquieta, querendo ir ali, querendo ir aqui. E aí eu falei com ela, então vamos andando. Ela falou assim, você me leva no ônibus? Eu ficaria muito feliz se você pudesse fazer isso por mim. Falei, claro que eu levo, vamos comigo então. E aí, quando a cuidadora saiu de perto, ela virou para mim e falou assim,
ela tá querendo que eu fique aqui, eu não vou ficar, eu quero ir embora. E aí eu falei, não, mas ela não quer que você fique, não, é porque não tá na hora ainda, por isso que ela falou que é pra senhora ficar aqui. E aí, o que estava acontecendo na cabecinha da idosa? A cuidadora estava segurando ela ali e ela não queria estar, né? E aí depois eu conversei com a cuidadora, eu falei, quando ela quiser ir embora, leva ela. Ah, vamos lá. Ih, o ônibus não passou. Eita, vamos ter que voltar. O ônibus não passou, vamos ter que esperar mais um pouco. E assim vai passando o dia, até que a medicação, normalmente quando o paciente está muito agitado, dá uma medicação para dar uma acalmada nele. Então você vai fazendo isso até tomar essa medicação para poder dar uma baixada, né? Tem paciente que às vezes fica 1, 2, 3 dias sem dormir, gente. É muito triste.